Queridos, hoje quero conversar com vocês um pouquinho sobre a vontade de Deus. Eu já me emocionei um pouco hoje, porque hoje, assim, queridos, foi um dia assim, especial para mim. Onde eu olhei assim e falei, cara, eu acho que eu estou fazendo a vontade de Deus. E não só eu, assim, como minha família. Eu ministrando, minha esposa, palavra de oferta, minha filha dançando, meu filho servindo na igreja também. Mas eu acho que isso não tem dinheiro, pai. Quem nos viu e quem nos vê hoje, queridos, não tem dinheiro, pai. Queria convidar você a abrir Romanos 12, versículo 1 e 2. Rogo, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei ao vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em muitas situações, queridos, da vida, quando nós nos sentimos em dúvida sobre algo, a primeira coisa que nós precisamos fazer é perguntar para Deus, qual que é a tua vontade sobre isso? E aí o que acontece? O que nós fazemos? Perguntamos para Deus? Muitas das vezes nós agimos por nós mesmos. Eu vou abrir um negócio. E aí o que é a primeira coisa que a gente faz? É sentar, pegar um caderno e ver o quanto vai dar de lucro isso. Quanto isso vai dar de lucro? Se isso der lucro, eu vou fazer. Se não der lucro, eu não vou fazer. Mas o que a gente esquece, queridos, é da vontade de Deus. Será que é da vontade de Deus que aquilo aconteça? A primeira visão que a gente tem é sobre o dinheiro. Isso eu estou falando de negócio. É sobre o dinheiro. E não é sobre a vontade de Deus sobre a nossa vida. Ou assim, eu preciso fazer uma casa. E é aqui que eu vou plantar minha casa. Vai ser aqui. E às vezes Deus fala assim, não é aí que você vai fazer, é lá. Você precisa fazer uma casa lá. Mas eu deixo a vontade de Deus de lado e começo a fazer as minhas próprias vontades. E aí é onde as coisas talvez comecem a dar errado e você começa a se frustrar. Mas não está dando certo. Não tem a ver isso. E aí a gente começa a jogar a culpa em quem? Porque Deus tem uns irmãos ainda que falam, Deus tirou a mão. Deus não tira a mão, queridos. Quem faz pela força do próprio braço somos nós. Deus está ali, Pergunta para mim, que eu vou te dar a direção. E o que nós fazemos? Eu vou por aqui, porque eu acho que aqui é melhor. E como é a vontade de Deus, queridos? Ela é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus é boa. Jesus disse que tudo que é bom vem de Deus. Tudo que é bom vem de Deus. Tudo que você tem de bom na tua vida vem de Deus. Hoje, que eu falei, me emocionei de ver a minha família servindo. Minha família vem de onde? Vem de Deus, queridos. Hoje você está aqui, você tem um carro. Quem te permitiu você ter um carro? Quem te permitiu você ter um negócio? Quem permitiu você sair hoje e vir para o culto? Porque toda a vontade dele é boa. Toda a vontade de Deus é boa.
19, no versículo 17 nos fala. Mateus 19, 17. Porque você que me pergunta sobre o que é bom, perguntou Jesus, há somente um que é bom. Se você deseja entrar na vida eterna, guarde os mandamentos. Ele diz, isso é forte. Se nós desejamos entrar na vida eterna, nós precisamos guardar os mandamentos. E será que é tão difícil assim? Por isso a vontade de Deus sempre será boa, pois o próprio Deus é bom e tudo que Ele faz também é bom. Tudo que Ele faz. Olha lá Gênesis 1:31. Então Deus olhou para tudo que havia feito e viu que tudo era muito bom. Queridos, Deus olhou para nós. Deus olhou para cada um de nós. E Ele olhou e falou assim, isso estou dando uma imaginada aqui assim, de Deus olhando para mim. Ele é bom, só Ele não sabe. E aí eu olho para Deus e falo, Deus é bom, só que eu não quero me aproximar. Porque não adianta eu falar da boca para fora, Deus é bom. Posso chegar e falar para todo mundo, Deus é bom em tudo que Ele faz, Deus é bom, Deus é bom. Queridos, mas as nossas atitudes valem mais que palavras. E muitas vezes nós temos atitudes onde não é bom. As nossas atitudes, elas vão mostrar se o nosso Deus é bom ou não. Não é verdade? Quando a gente está lá fora no mundo, chegamos lá com a galera, tudo reunida e tal, e ali eu começo a falar coisa que eles estão falando. E aí? A galera lá vai olhar e vai dizer, o Deus desse cara aí é bom? Ou o Deus desse cara aí é ruim? Como que vai ser? Primeira coisa que eu disse, que eu não estou vivendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é boa. E eu estou sendo bom? Contudo, mesmo sendo boa a sua vontade, às vezes Deus nos responde com um não ou um espera. E aí o que nós, que nem o Lideu fala, e temos 2 ouvidos e uma boca, mas a boca fala mais, o que a gente faz? Ou é o não ou espera. Ah, não, Deus, isso já devia ter acontecido. Ah, não, assim não vai dar. Você fala que você é bom, tudo que você faz é bom, mas agora você vai fazer eu esperar? Talvez, queridos, a espera seja o teu livramento. Sobre isso aconteceu com nós. Nós estávamos na casa do meu irmão e fomos sair de lá e a Su falou assim, eu acho que vamos assar uma carne. Falei, beleza. Paramos no mercadinho, queridos, comprar a carne. Compramos aquela carne ali, eu demorei em torno de uns 10, 15 minutos talvez, para comprar a carne. E dali nós saímos. Quando a gente chega aqui bem no retorno ali, queridos, do posto químico, aqui perto do pedágio, passando o pedágio, bem na descida ali embaixo, como sempre acontece os acidentes. Quem lembra daquele acidente bem feio, que ficou tudo parado ali? E o caminhão pegou fogo, o carro pegaram fogo ali, morreu bastante gente. Ele disse, e se nós não escutássemos? Parar ali e pegar a carne. Porque foi muito nítido assim para mim.
Pai é quem pega a carne. E se a gente não para? Ah, não vou tocar, vamos embora. A gente parou ali, pegou a carne, talvez nós estaríamos lá no meio desse tempo. E Deus nos livrou daqui. E o quanto Ele é bom, que Ele parou nós bem no retorno, certinho no retorno. Ele retornou, entrou no posto, saiu pela Thalia e veio embora. E a fila ficou parada. E mais uma coisa, queridos, a gente não pode comer a carne. Isso me emociona, porque Deus é maravilhoso. A carne preteou, a carne fedeu de um dia para o outro, e tivemos que jogar fora a carne. Deus é bom ou não? Às vezes nós que falamos demais, e estudamos pouco. E isso que nós temos 2 ouvidos e uma boca. Já pensou se fosse ao contrário? Quando a boa vontade de Deus está de acordo com a nossa, achamos ótimo e maravilhoso isso. Mas quando é diferente, nós não gostamos. Sempre vamos reclamar. Só que isso não invalida a bondade de Deus. Não adianta nós ficar reclamando, não adianta nós ficar murmurando, não vai invalidar a bondade de Deus. Ele sempre vai estar ali. Não podemos esquecer que Ele é Deus e nós somos seus servos e devemos obedecer a Ele. Tudo que Deus tem para nós, queridos, Ele vai começar a te direcionar, porque a vontade dele é boa sobre a tua vida, sobre a nossa vida. José foi um jovem que acreditava na boa vontade de Deus, por isso ele teve forças para perseverar até o fim, e ele foi vitorioso em tudo. Quando ele percebeu, opa, a vontade de Deus é boa sobre a minha vida, então eu vou permanecer. Por isso, quando nós vira essa chave dentro de nós, que a vontade de Deus sobre a nossa vida ela é boa, nós permanecemos. E a vontade de Deus, queridos, vai ser sempre agradável. Por mais que o inimigo tente te falar o contrário, pessoas tentem te falar o contrário, mas sempre vai ser agradável. Acontece que a humanidade, por conta do pecado, perdeu a sensibilidade ou o gosto pelo que é espiritual. Talvez nós não temos olhado para isso. Talvez a gente olhe só com olhos humanos para as coisas. Ah, perdi meu emprego. Perdi meu emprego e assim, cara, a vontade de Deus era para ser agradável, e está sendo desagradável. O que está acontecendo? E como que eu estou olhando para essa situação? Com os olhos humanos. Aonde nós começamos a deixar o nosso espiritual do lado. E nós deixamos de entender o que é aquela situação Deus quer falar conosco. E talvez tenha muita coisa que Deus quer falar conosco, mas nós estamos olhando muito com os olhos humanos. Nós estamos deixando muito os olhos humanos tomar conta disso. E aí onde nós vamos falar assim, que Deus não é agradável, que a vontade dele não é agradável sobre as nossas vidas. Mas acontece que só é agradável o que me convém. O que não me convém não me agrada. E eu não preciso, e aí nós colocamos assim que nós não precisamos passar por isso. Isso não está me agradando, Deus. Por que eu tenho que passar por isso? Isso. Você já parou e orou e falou assim, Deus, eu quero entender o lado espiritual disso.
talvez a gente peque nisso. Porque acontecem situações e eu falo assim, não, cara, isso aqui deu para mim. E eu não pergunto na hora assim, Deus, o que você quer com isso? Fala aí comigo. O que isso tem a ver com o que eu estou vivendo, com as coisas que estão acontecendo? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Queridos, quem é que ora por um sobrenatural? Quem é que já conseguiu viver um sobrenatural? E por que nós continuamos os nossos olhos no natural quando as coisas acontecem? Onde nós poderíamos olhar a situação e falar, isso é um sobrenatural de Deus. Por quê? Porque Deus está me livrando de algo. Porque não é agradável para mim. E deixa eu te falar mais uma coisa. As coisas que Deus tem mudado na tua vida é porque não é boa para você. Porque a vontade dele é agradável sobre a tua vida. A vontade dele não é te desagradar. A vontade de Deus é agradável. E se ele mexeu e vai mexer em muitas áreas, é porque ele quer trazer essa vontade dele sobre a tua vida. Aleluia! E nós, com os olhos humanos, vamos começar a apontar o dedo para isso. Isso está errado, isso eu não aceito, aquele eu não aceito, aquele outro eu não aceito. Por quê? Virou Deus? Vai ser arrebatado? Perguntou já para Deus qual que é a situação? 1 Coríntios 2, 14 e 15. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura, e ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Queridos, isso é forte. Isso é forte. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. Elas lhe parecem loucura. Tudo que você olhar para as coisas de Deus, você vai dizer, isso é loucura. Tudo que você olhar com os seus olhos naturais, onde Deus começa a mudar você, onde Deus começa a jogar você para lá, coloca você para cá, e aí pode ser que Deus dê sonhos, dê visões do que você tem que fazer, e mesmo assim você olha para aquilo e fala, isso é loucura. Não, é muita loucura a gente fazer isso. Queridos, a palavra é clara. Ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Versículo 15. Quem é espiritual pode avaliar todas as coisas, mas ele próprio não pode ser avaliado por outros. Queridos, está na hora de nós parar com o mimimi, queridos. Nós começar a olhar para Deus e começar a olhar para a vontade dele com os olhos espirituais. Porque a gente começa com mimimi, queridos, porque Deus está mexendo aqui, Deus está mexendo ali, porque o que vai ser, como vai ser, e não sei, isso e aquilo. Mas a gente não coloca o joelho no chão e pergunta, e daí, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Por que disso? Por que aquilo? Você consegue me dar uma resposta? Não que eu queira entender tudo, mas eu quero ter uma linha. Porque se nós também entendêssemos tudo, queridos, não seria loucura. Talvez Deus fala com você e você pensa, cara, nada a ver isso aí que Deus está falando.
Nada a ver. Mas e as loucuras? Olha o que Salmo, do 1 ao 2, capítulo 1, versículo 1 e 2. Quem ama a Deus não anda no conselho dos ímpios, mas se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Eu peguei uma chave aí, queridos, com esse salmo. E eu creio que essa noite vai destravar em você, como destravou em mim. Em vez de nós ficarmos preocupados com o que vai acontecer, como vai acontecer, por que nós não meditamos na lei dia e noite? E quando eu peguei isso para mim, queridos, eu falei assim, cara, chega de ficar. Tanto que pessoas ainda, a gente está numa conversa ali com pessoas, as pessoas vão falar, eu já sei que o Paulo não vai falar nada. Não falo, queridos. Por quê? Porque essa chave virou, e eu creio que essa noite vai virar dentro de você. Meditamos na lei dia e noite. Porque fulano, a vontade de Deus é agradável sobre a vida dele também. Então assim, vamos orar? A vontade dele lá, de Deus sobre a vida lá do irmão, é agradável também. É boa e é agradável. Vamos orar? O que a gente pode fazer para mudar isso? O que a gente pode fazer para mudar aquilo? E aí nós vamos estar meditando na lei, dia e noite. E pode ser um salmo conhecido, uma palavra que talvez já passei por ela, despercebido. E quando eu li de novo, aquilo mexeu comigo. Eu falei, é isso que é ser agradável. O agradável é eu meditar na palavra dia e noite. A maior recompensa de quem obedece à vontade de Deus é ter prazer, uma vida de alegria e paz. Temos prazer no que fazemos. Talvez você esteja no teu trabalho e ali você esteja fazendo porque você recebe no final do mês. Só que quando isso entra dentro do nosso coração, queridos, nós temos prazer no que nós fazemos. Prazer. Nós trabalhamos, queridos, com alegria. Nós fazemos as coisas com alegria. E nisso nos traz paz. Talvez se nós estivermos no trabalho, queridos, e tipo mantra lá, reclamando, eu não esteja fazendo a vontade de Deus. Talvez seja de você repensar nisso e falar assim, eu acho que eu não estou fazendo a vontade de Deus. Não saia fora. Procure algo que você possa fazer a vontade de Deus, onde seja agradável, onde você faça com prazer, onde você tenha alegria em fazer aquilo. E você vai ver o tamanho da paz que vai encher o teu coração. Porque muitas vezes já nós enroscamos aqui no prazer, queridos. Onde era para ser agradável, onde era para ser prazeroso, não é agradável e muito menos eu tenho prazer em fazer. E aí, desculpa eu te falar, mas vai virar um inferno. Em vez de paz, você vai ter um inferno. E aí você não sabe o porquê. Porque a vontade de Deus não é isso.
você não está tendo prazer no que você tem feito. 1 João 5,3. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis. Vamos de novo. Amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis. Sabe aquele lance que todo mundo fala assim: nossa, seguir isso é muito difícil. O que a palavra diz? Cada vez que nós falamos isso e é difícil, eu não tenho lido a palavra, queridos. Bem claro em 1 João. Muito claro. Mas talvez vamos voltar um pouquinho ali atrás. Talvez eu não tenha prazer, talvez eu não tenha alegria de seguir a vontade de Deus. Talvez eu não tenha paz de seguir a vontade de Deus sobre a nossa vida. E aí vai entrar que você vai começar a falar que é difícil seguir isso. Onde os seus mandamentos não são difíceis, quando nós fazemos com prazer, quando nós fazemos com alegria, quando nós temos paz no nosso coração. E aí acaba a murmuração, acaba o falar mal, acaba as picuinhas, acaba a falta de perdão, acaba. Por quê? Porque eu tenho prazer no que eu estou fazendo. Eu tenho prazer em seguir a vontade de Deus. Não tenho mais razão. Agora, enquanto eu tenho rancor no meu coração, o que eu faço? Ah, pastor Assu falou mal de mim ali, espere que eu já vou lá tirar uma satisfação, cara. Ah, fulano no meu trabalho fez isso e isso, eu já vou lá. Espera aí que nós já resolvemos. Ah, o senhorzinho quis fugir do lar lá, o Thiago já peita lá o senhorzinho e já coloca para dentro. Isso é ter prazer? Como nós conversamos numa outra mensagem sobre avivamento, nós precisamos estar aqui como igreja. Só que eu não tenho prazer de estar aqui como igreja. Eu não tenho alegria de estar aqui como igreja. E muito menos paz de estar aqui como igreja. E como eu vou viver a vontade de Deus? Você já pensou? Para você pensar agora um pouco. Pense numa pessoa aí na tua cabeça. É essa mesmo, aquela que prega a outra com a mão na cruz. O Tiago já pensou, porque já deu uma risada. Pensa nela. Você vai olhar e dizer: eu não tenho prazer, eu não tenho alegria e eu não tenho paz de estar com ela. Que igreja nós somos? Que vontade de Deus eu tenho feito? Se aonde ele fala: ame o seu irmão como a si mesmo. Se ele fala ame o seu irmão como a si mesmo, é por mim viver a vontade dele. Tem feito. E aí vem na tua cabeça de novo: mas é difícil. E aí nós já pegamos um mandamento: ame o seu irmão como a si mesmo. E aí voltamos em 1 João e olhamos: os seus mandamentos não são difíceis.
Mas eu coloco barreiras. Eu decido colocar barreiras. Eu decido. E às vezes, filhos, não é nem o irmãozinho, né? Aquele que você está pensando. Às vezes está aqui, ó. Eu coloco a barreira. Eu não tenho prazer. E aí o que eu faço? Você acha que eu vou amar ele? Você acha que eu vou chegar, vou dar um abraço, vou ficar com ele? Difícil. É o que todo mundo vai falar. Não, você não sabe, é horrível. Cada vez que você vir falar difícil, eu quero que você lembre desse versículo. 1 João 5,3. Grave isso na tua mente. Grave isso. Vamos repetir todo mundo junto para vocês gravar. Vamos lá. Amar a Deus, significa obedecer os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis. Amém? Então não vai ter desculpa mais. E você falar que é difícil amar o teu irmão. Também, queridos, a vontade de Deus também é perfeita. Deus nunca erra. Nunca. Por mais que você fale assim, mas Deus errou comigo. Errou por quê? Porque talvez Ele esteja te espremendo e você não quer aceitar. Deus nunca erra. Números 23, 19. Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Alguma vez Ele falou e não agiu? Alguma vez prometeu e não cumpriu? Alguma vez Deus falou com você, queridos, algo específico e Ele não agiu? Alguma vez Ele te fez alguma promessa e não cumpriu? E a gente pode olhar e falar assim, já fez. Fez. Sabe por que a gente olha e fala assim? Já fez? Porque talvez para Ele cumprir aquela promessa sobre a tua vida, Ele precisava te espremer um pouquinho. E na hora que Ele começou a espremer, você espirrou. Na hora que Deus começou a apertar, espirramos fora. Não, mas aí está pesado para mim. E daí depois eu coloco a culpa em quem? Deus prometeu para mim e não cumpriu. Só que na hora que Ele começou a apertar, para ver até onde você aguentava, você negou Ele. E daí fica fácil nós terceirizarmos tudo. Fica muito fácil. E por isso, queridos, Ele é perfeito. Alguns homens de Deus, como Gideão, que queriam experimentar a vontade de Deus, fizeram prova com o Senhor. Gideão eles colocou em Juízes 6, vai contar essa história, que ele coloca a lã para fora e a garoa desce e molha só a lã. O terreno inteiro fica seco. Gideão faz o quê? Vou testar de novo. Igualzinho, igualzinho. O que ele faz? Vou colocar de novo essa lã para fora. E ele coloca a lã para fora. E a terra inteira encharca. E a lã fica seca. E ele testou Deus 2 vezes. Não foi? E nós, como nós somos? Deus pode falar conosco. Pode não. Ele fala conosco. Muitas vezes, queridos, ainda de uma maneira sobrenatural Ele fala conosco. De algo assim que
Só eu e ele sabia. Pessoas vêm conversar e falam. Mas aí a gente começa a colocar a prova. Deus, se é isso que o Senhor quer, me manda que caia fogo do céu, Pai. Aí Deus vai, tá bom, toma, estou te mostrando. Ah, não, mas se é isso mesmo que o Senhor quer, mande que o irmão, a hora que eu pisar na porta da igreja, fale comigo. Quando o abençoado vem e pisa na porta da igreja, chega uma pessoa e relata tudo. Aí ele entra, não, na hora do louvor o senhor tem que falar comigo, senão não é do Senhor. Deus vem e fala. Não, mas na hora da administração também. Senão, não pode. Não pode. Se eu for lá para a ceia e o pão que eu pegar for redondinho e não for quadrado, aí é um sinal. Por isso, uma vez que a vontade de Deus é revelada sobre nós, uma vez que Deus fala sobre nós, sobre a nossa vida, pronto, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir. Muito diferente de nós. Muito. Que muitas vezes nós falamos e não cumprimos. E nós queremos comparar a Deus com nós. Só que Ele não é igual a nós. Ele é fiel. E Ele vai cumprir tudo o que Ele te prometeu. Tudo. Só que para isso, queridos, é preciso nós se apresentar para Ele de forma voluntária. Porque Deus, Ele não se impõe, Ele não impõe a vontade dEle sobre a nossa vida. Alguém aqui engoliu Deus de goela abaixo? Deus chegou assim para você e falou: você vai ter que me engolir? Ele não impõe, queridos. Nós precisamos ceder de forma voluntária. Fala assim: Senhor, eu quero isso. Eu quero viver a tua vontade. Aleluia. Porque não adianta, queridos. Não adianta nós ficar ali. Tá bom, então manda um, manda outro, manda outro, manda outro. Mas se eu não vou, não vai adiantar. Ele quer que nós se apresentamos a Ele de coração. Ele quer que nós cheguemos assim, queridos. Sabe do jeito que você conquistou lá a tua namorada, a tua esposa? Você estava lá bem vestido, cheio de amor, né? Foi pagar um lanche, né? Flores, todo romântico, todo... Ei, queridos, não precisa de tudo isso. Deus, Ele está aqui, ó. Ele está no nosso meio. Ele só está esperando você abrir o teu coração. Nós já conquistamos tantas coisas na força do nosso próprio braço. Nós já vivemos tantas vontades nossas e gastamos dinheiro comprando flores, comprando roupa nova. Eu tenho que ter um perfume novo. Deus te pede isso. Ele só pede o nosso coração. Só o nosso coração. Porque Ele quer que nós vivamos a vontade dEle e não a nossa. Porque a nossa vontade, queridos, uma sinceridade aqui para vocês, a nossa vontade não vale nada. Nada. Você já parou para pensar nisso? Queridos, enquanto Deus não chegar e falar assim, vai acontecer, a nossa vontade não acontece.
E não adianta nós ficar esperneando lá. Por quê? Porque a vontade dele é perfeita. É perfeita sobre a nossa vida. E talvez a nossa vontade, talvez não, com certeza, a nossa vontade não é perfeita sobre a nossa vida. E sim a vontade dele é perfeita sobre a nossa vida. Também é importante renovar o entendimento, a mente, para conseguir receber e entender o que Deus quer, não se confundindo pelas coisas que o mundo diz que são boas, mas não são. Vocês já viram? Ontem nós estávamos conversando com uma jovem, e eu falei para ela assim: você acha que o diabo ele vai se apresentar para você com um chifre e um garfo? Ele vai se apresentar com o jardim mais lindo de Deus, com a moça mais linda, com o rapaz mais lindo, com tudo lindo. Para quê? Para nos pegar, não é? E aí, sabe por que nós falamos que é difícil as coisas que Deus tem no mandamento? Porque a Bíblia não passa a mão na cabeça. O que é e pronto, acabou. Ou você está para cá do muro, queridos, ou você está para lá. E não adianta você falar assim: não, eu estou em cima do muro, porque em cima do muro já é o diabo. E você não está vivendo a vontade de Deus. Por quê? Porque procuramos coisas do mundo onde achamos que é boa, onde o diabo faz de tudo, faz um cenário para você achar que é boa. E daí é onde nós começamos a colocar que as coisas de Deus são difíceis. Porque quando a palavra começa a ser revelada no nosso coração, queridos, é pedrada. Você que vem para a igreja assim, achando: os pastores vão passar na minha cabeça, vai ser todo meloso, o evangelho é isso? Não, Cristo. E nem por isso a vontade de Deus deixa de ser perfeita sobre a nossa vida, aonde nós começamos a pensar o contrário. Deus está me castigando. Deus tirou a mão. Não vou mais lá porque eu recebi uma palavra dura. Você está vivendo a tua vontade e não a vontade que Deus tem para você. Por isso nós precisamos experimentar fazer a vontade de Deus, ver o que Deus tem para nós. Muitas vezes as pessoas experimentam tudo, queridos, tudo, mas nós não experimentamos Jesus. Nós não conseguimos olhar para Jesus, o que Ele fez por nós. Olha o tamanho da astúcia que teve Deus para tomar tudo e entregar na nossa mão de novo. Entregou seu Filho, e nós não conseguimos olhar para Jesus. Nós fazemos tudo, mas não fazemos a vontade de Deus. Não precisamos temer a vontade de Deus, pois ela é boa, perfeita e agradável. Contudo, a vontade do homem é ruim, imperfeita e desagradável. Pare para você pensar. Toda vez que nós vivemos as nossas próprias vontades, uma hora ela vai ficar ruim, ela vai ficar imperfeita e ela vai ficar desagradável. Certeza. Isso não está dando certo, aquilo não está dando certo. Por quê? Porque eu estou vivendo as minhas vontades e eu deixo de viver a vontade de Deus sobre a minha vida. Amém? Você recebe essa palavra?